Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e nesse vídeo eu creio que eu conseguirei ajudar muita gente que está pensando em comprar a casa própria financiada. E o tema deste vídeo é: qual é o melhor tipo de financiamento da casa própria? Tabela Price ou saque? É o que nós veremos nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, o que é a tabela Price? Ou também conhecida como sistema Price de amortização. É um método de financiamento com parcelas fixas do início ao fim, ideal para planejamento financeiro. Utiliza juros compostos, onde a composição das parcelas muda. Inicialmente, paga-se mais juros e menos amortização, com a amortização crescendo ao longo do tempo. Características principais do cálculo de financiamento pela tabela Price: parcelas fixas. O valor da prestação permanece constante, facilitando o planejamento. A amortização crescente. A parcela de juros diminui enquanto o valor amortizado da dívida aumenta. Juros compostos. Aplica-se juros sobre o saldo devedor, o que pode resultar em um custo total mais alto em comparação ao saque em longo prazo. Ideal para quem precisa de parcelas iniciais menores ou busca previsibilidade, como em financiamentos de veículos ou curto prazo. Detalhe: muitas vezes o comprador do imóvel financiado ele gostaria de fazer pela tabela saque, mas infelizmente em algumas situações a sua renda não comporta o valor da parcela pela tabela saque, que as parcelas iniciais são maiores do que as parcelas da Price, ok? Então este é um dos motivos pela qual muitas pessoas optam pela Price. Cálculo da prestação pela tabela Price. Aqui tem a fórmula para cálculo manual da tabela Price. É trabalhoso, né? Então esse P significa a prestação. A prestação é igual 1 mais I e a taxa de juros elevado a N. N é a quantidade de meses, por exemplo, num financiamento de 360 meses, vezes I, que é a taxa de juros, vezes a dívida inicial. O resultado deste cálculo dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a N menos 1. Então aqui está o desdobramento desse cálculo. Então a taxa de juros, considerando 11,49% ao ano, dá uma taxa ao mês de 0,910499262. Como você tem que pegar um percentual e transformar em número, você divide esse número por 100. Então, por isso que fica assim: 1 mais 0,00910499262 elevado a 360, vezes a taxa de juros, 0,00910499262, vezes o valor do financiamento, nesse caso, R$350 mil. Faltou um zerinho aqui, eu vou corrigir, ok? Tudo isso dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a 360 meses, que são as 360 parcelas, menos 1. E você vai fazendo os cálculos até chegar nesta fase final: 83.257,21906 dividido por 25,126. É um monte de calculeira. Lógico que tem métodos muito mais fáceis de se conseguir isso, né? Mas, em resumo, essa prestação de um financiamento de R$350 mil por 360 meses a uma taxa de juros anual de 11,49% dá uma prestação de R$3.313,55 na Price. Na HP12C é muito mais fácil. Você simplesmente digita 350 mil, tecla Enter, depois aperta a tecla CHS para transformar o número em negativo e, por fim, aperta a tecla PV. O primeiro fluxo nessa sequência do cálculo de prestações precisa ser negativo, por isso que foi apertado o CHS. Depois, 360, aperta a tecla N, depois a taxa de juros 11,49% dá 0,9104926 ao mês, né? Então digita esse número, aperta o I
E por fim, basta teclar PMT que ele já te dá a resposta, ok? Então aquela trabalheira toda que nós tivemos ali demonstrando o cálculo manual, eu fiz questão de demonstrar para vocês tenham uma noção de como é. Perfeito? Essa é a prestação. Legal. Continuando aí em relação à price, comparando com a saque. Enquanto a tabela price mantém parcelas fixas, a tabela saque, sistema de amortização constante, possui parcelas decrescentes, começam mais altas e diminuem. Geralmente, o resultado em juros totais menores ao final do contrato. Ok? Continuando. Em relação ainda à tabela price, previsibilidade, parcelas constantes, são todas iguais, facilitam o orçamento familiar. A amortização é lenta, porque a amortização na price começa pequenininha e a entrada é menor. Geralmente, quando você financia com a price, os bancos exigem uma entrada menor, tá bom? Agora vamos lá, o banco não cobra de você só a prestação. Ele vai cobrar um seguro, normalmente recebe o nome de seguro prestamista, e nesse exemplo aqui, para esse determinado valor, R$ 75,00, mais uma taxa normal que tem de 25. Então, em média, num financiamento de 350 mil, nesse prazo de 360 meses, você terá custos aqui de R$ 100. Pode ser um pouco mais, dependendo do banco, um pouco menos, ok? Mas vamos, para fins de exemplo, considerar 75 de seguro prestamista mais 25 de taxas. Então, na composição do valor das parcelas, além dos cálculos efetuados na tabela price ou saque, tanto faz, são acrescentados o valor de seguro que é proporcional ao valor financiado, e taxas. No nosso exemplo, em que o valor da parcela deu R$ 3.303,55, acrescentamos 75 de seguro e 25 de taxas, totalizando uma prestação de R$ 3.413,55. Então nós vamos aí fazer um exemplo, o cálculo, tanto na tabela price quanto na tabela saque, com a mesma taxa de juros de 11,49% ao ano, o mesmo valor financiado. Nesta simulação, o imóvel custa 500 mil e você deu uma entrada de 150 mil, ok? Por isso resta parcelar o financiamento de 350 mil. 30 anos ou 360 meses. A taxa de 11,49, como nós já falamos, e a taxa de 11,49 ao ano, descapitalizada, dá 0,91049926 ao mês. E é interessante quando você coloca num gráfico as 360 parcelas da tabela price. São todas iguais. Por isso fica assim, parecendo um retângulo em azul, né? Já a amortização na tabela price começa pequenininha e vai crescendo ao longo dos anos, chegando ao final o valor da amortização muito próximo do valor da parcela. Já os juros na tabela price são decrescentes, porque eles são calculados sobre a dívida total, né? Como a amortização no início é pequena, a dívida é grande, o cálculo daquele 0,91% ao mês dá esse efeito. Vai passando o tempo com a amortização consumindo grande parte da dívida, chega ao ponto de que os juros são muito pequenininhos, tendendo a zero no final. E aqui, se vocês tiverem curiosidade, paciência, eu coloquei aqui no vídeo, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada. Por exemplo, aqui na 350 mil a dívida, no primeiro mês que você vai estar pagando a prestação, apenas R$ 126,83 é a amortização. E os juros, R$ 3.186,72. A soma da amortização e juros dá parcela. Por que que os juros é tão alto? Porque aquela taxa de juros de 0,91 ao mês é sobre 350 mil. Já no outro mês, o cálculo na segunda parcela, você percebe que os juros é um pouco menor e a amortização um pouco maior. Porque você calcula 350 mil menos a amortização e aí por diante. Vocês vão percebendo que o valor das amortizações vão crescendo e dos juros vão diminuindo. Ok? Então, como eu disse, se tiver curiosidade, vocês podem pausar o vídeo. Vamos chegando aqui à última parcela.
A amortização na última parcela R$ 3.283 e os juros apenas R$ 29,90. Mas a prestação sempre igual. Perfeito? Então, se você somar toda a amortização, deu os 350 mil que foi o valor financiado. Se você somar os juros em 360 meses, dá R$ 842.878,91. A soma da amortização mais o total de juros, R$ 1.192.878,91. Dá a impressão de que você pagou quase 3 vezes, dá mais de 3 vezes o valor financiado. Mas não é bem assim não, tá? Não podemos nos esquecer que existe inflação. Portanto, como as prestações são fixas na price, se considerarmos uma inflação média de 4% ao ano, nesses 30 anos, ok? Quanto realmente esse financiamento custou a valor presente? Existe um cálculo que chama valor presente, em que você considera, nesse exemplo aqui, usamos a inflação média de 4%. Você trazendo o valor de cada parcela pela inflação elevada ao tempo, as parcelas que já passaram. Então, com essa média de 4% ao ano, a última prestação trazida a valor presente será de R$ 1.021,63. Valor nominal você vai estar pagando 3 mil e pouco, mas o quanto representa isso hoje? Daqui 30 anos, com uma inflação média de 4%, seria o mesmo que 1.021 hoje. E aí sim, a soma de todos esses valores presentes, de verdade, a valor de hoje, você estará pagando R$ 700.103,85. Ou seja, o financiamento era de 350 mil e custou pouca coisa mais do que o dobro. Agora vamos ver como fica isso na tabela saque. Aqui é um gráfico com todas as prestações na saque. Vocês estão vendo? Ela começa alta, vai caindo, porque a amortização ela é constante e a taxa de juros produz um efeito cada vez menor no valor das parcelas. Então ele descreve uma reta, né? E a amortização na saque, ela é constante, sempre igual, porque você divide o valor financiado, R$350 mil, por 360 meses. Já olha os juros na tabela saque, também linear e decrescente. Os juros começam lá em cima e vão diminuindo, tendendo a zero. E aqui a mesma coisa, eu também postei aqui a planilha do Excel em partes, né? 350 mil, você divide por 360 meses, dá amortização constante de R$ 972,22. E como é o valor total? Você tem que calcular os juros, 350 mil vezes aquela taxa mensal de 0,91%, dá 3.186. Juros de 3.186 mais a amortização de 972 dá uma prestação de 4.158. Então, a primeira parcela, as primeiras, são bem mais altas do que o mesmo financiamento se fosse pela price. Vamos ver quando é que eles se igualam. Já passou aqui 4 anos, a price, o valor da parcela ainda está menor, mais 2 anos, mais 2 anos, ou seja, 8 anos após o financiamento ter iniciado, o valor da prestação na tabela saque fica quase igual ao valor da prestação que é constante na price. Então vai passando o tempo, as parcelas, vocês podem reparar, vão diminuindo, e quando vocês podem pausar o vídeo para ver esses detalhes, né? E quando chegar na última prestação, o valor da prestação com essa taxa de juros mensal de 0,91%, nós teremos na tabela saque a última prestação daqui 30 anos no valor de R$ 981,07, sendo R$ 972 da amortização e apenas R$ 8,85 dos juros. Então a amortização total R$ 350 mil, os juros R$ 575.203,
valor total, principal mais juros, você terá pago R$ 925.203,71. Portanto, nessa comparação de valor nominal, menor do que o da tabela Price. Não podemos nos esquecer que existe a inflação. Portanto, como as prestações são decrescentes, se considerarmos uma inflação média de 4% ao ano, quanto realmente este financiamento custou a valor presente? Está aqui o cálculo de todas as parcelas de 360 meses trazidas a valor presente a uma taxa média de 4% ao ano. Então, desta forma, a última prestação que nós vimos, que seria de R$ 981,07, trazida a valor presente, significaria em dinheiro de agora apenas R$ 302,48. E o total, a soma de todo o valor presente, 607 mil. E aí vamos comparar com o cálculo feito pela tabela Price, a valor presente, daria R$ 700.103,85 e pela SAC R$ 607.552,39. Então, considerando as mesmas condições de prazo e taxa de juros e uma inflação média de 4% ao ano, a economia será de R$ 92.551,46. Isso considerando a valor de hoje, né? Porque é a valor presente. Então, a bela economia, né? Nesta condição em que a inflação média de 4% ao ano nos próximos 30 anos, né? Portanto, a economia da SAC em relação à Price, nas mesmas condições de prazo e taxa de juros, neste exemplo, R$ 92.551,46. Mas é sempre assim que a Price é mais cara do que a SAC? Não. Não é sempre assim. E qualquer comparação precisa ser feita a valor presente líquido. Comparar num longo prazo valores nominais não diz nada. Por isso que é necessário fazer o cálculo a valor presente líquido. Se a inflação média for inferior a 4%, então o financiamento pela tabela Price poderá ser mais barato do que a tabela SAC. Por exemplo, se a inflação média for de 2,5% ao ano, SAC e Price a valor presente dará valores iguais, economia zero. Se a inflação média desses próximos 30 anos for menor do que 2,5%, então a Price sai mais barato do que a SAC. Então não é uma verdade constante de que sempre a Price é menor que a SAC a valor presente. Depende da inflação. Agora, de verdade, o que o comprador de imóvel tem que torcer para que aconteça? Para ele ter um ganho se ele escolher a SAC, que a inflação seja superior a 2,5%. Se ele escolheu a Price, talvez por necessidade, para que ele tenha um benefício, ele tem que torcer para que a inflação média seja menor que 2,5%. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês acharam esse assunto interessante, se puder dar um joinha e se tiver interesse em se inscrever no canal, eu agradeço. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo. Abraço!